Quem diria que um filme que mostra um zumbi se apaixonando por uma líder de torcida alien iria tão longe? Mas a franquia Zombies tá aqui pra provar que fazer um filme simples, mas bem feito, dá certo. E o quarto filme dessa franquia, Zombies 4, A Era dos Vampiros, acabou de chegar no Disney Plus. E depois de tantos anos acompanhando os Zed e a Addison usando seus corações pra ajudar as pessoas a se unirem, eu me emocionei demais com essa despedida deles aqui nesse quarto filme. Que pode não ter sido uma despedida, porque os dois já falaram que eles gostam dessa franquia e eles pretendem continuar por um bom tempo. Então, assim, agora que eles são produtores executivos da franquia também, além de serem os protagonistas, né? Eu acho que eles podem continuar no próximo filme, fazer participações. Então, eu acho que a despedida deles nesse quarto filme foi assim, tipo, vamos despedir. Eu acho que foi assim, vamos nos despedir, mas se rolar um quinto filme, ainda estamos aqui. Chame a gente que a gente vai estar disponível. E é isso, né? Vamos conversar sobre Zombies 4. Vou falar das coisas que eu gostei, vou falar de algumas coisas que eu não gostei tanto. Estou caracterizada aqui de Caminhante da Lua, como vocês podem ver. Eu queria colocar aqui no cabelo também, mas também não tenho esse nível de produção por enquanto. Mas vamos conversar sobre esse filme. E antes de falar sobre ele, já deixa o like que é importante, se inscreve no canal para próximos conteúdos e me conta nos comentários o que vocês acharam do filme. E ó, já fica avisado que esse vídeo vai ter spoilers, tá? Eu vou avisar quando tiver bastante spoiler, mas ao longo do vídeo vai ter um ou outro. Porém assim, eu imagino que se você tá aqui, você já assistiu o filme. Ao longo dessa franquia, a gente foi vendo criaturas aparecendo. Primeiro zumbis, depois lobisomens, depois aliens, agora vampiros e caminhantes da lua. E diferente dos 3 primeiros filmes que tivemos o Milo Manha e a Maggie Donnelly interpretando os protagonistas, nesse quarto filme, eles dois passam o bastão pro Melati Barton e pra Freya Sky, que são um casal ótimo em tela. Eles têm uma conexão boa e genuína na minha visão. E sinceramente foi lindo ver o quão esse filme tem um carinho especial pelos antigos protagonistas e como eles dão ali espaço para esses dois brilharem aqui, mesmo que eles tenham pouco tempo de tela, porque o grande foco do filme é introduzir os novos personagens e dar um contexto para eles aí serem os protagonistas desse filme. E a trama dessa nova história começa com o Zed e a Addison na faculdade e eles estão ali tentando se destacar no time de futebol, na torcida. Não tá sendo uma tarefa fácil, mas eles vão ali respirar um pouquinho porque eles vão voltar para Seabrook para rever seus familiares durante as férias. Só que uma onda de energia atinge os relógios do Zed, causando ali um acidente de carro que tira eles do caminho que eles estavam fazendo e faz eles encontrarem duas cidades escondidas, que também são regidas por outra Pedra da Lua, que no caso veio do espaço, assim como a Pedra da Lua que a gente conhece lá de Seabrook. E temos aqui os Caminhantes da Lua e os Vampiros. Essas duas comunidades vivem em pé de guerra há muito tempo e eles sobrevivem com a fruta de sangue, que aliás está acabando, e isso acaba aumentando ainda mais a discórdia entre esses grupos. Só que existe um último pomar desse fruto que foi trancado ali com uma cerca mágica que só pode ser desativada com ali 3 chaves, e o líder dos vampiros, o Victor, e a líder dos Caminhantes da Luz, a Nova, acabam meio que se tornando os escolhidos para encontrarem essas chaves. E para isso eles formam 2 grupos diferentes que vão ter que decifrar pistas juntos ali, pistas essas que são bem enigmáticas e que vão levar eles até as chaves que eles precisam. E no meio dessa jornada, o Victor e a Nova começam a se conectar, já que eles são meio que predestinados um pro outro. Eles até sonham um com o outro, então assim, tem toda uma história envolvendo a conexão desses dois. E a grande sensação de urgência que o filme quer trazer pra gente, além desse rolê aí, né, dos frutos estarem acabando pra essas 2 comunidades, é que na verdade o relógio do Zed acabou sendo afetado por aquela onda de energia. Mas o relógio dele foi apenas o começo, porque é um relógio mais frágil de tanto que ele mexeu nesse relógio lá no primeiro filme. E aí a gente acaba vendo que ao longo do filme, a Pedra da Lua da Willa também começa a ser afetada. E se eles não pararem esses pulsos aí que tá causando isso, ele pode chegar até Seabrook, fazer todos os relógios de todos os zumbis pararem, causar muitos problemas ali com as tecnologias do pessoal. E tudo isso está ligado ao fruto dentro do pomar que esses Caminhantes da Luz e também os vampiros precisam meio que encontrar. Então tá tudo conectado. E essa basicamente a história de Zombies 4. E sinceramente já tenho algo negativo a pontuar, que eu não gostei tanto da música de abertura desse quarto filme, gente. Pra mim, todas as músicas de abertura dessa franquia são boas. Eu adoro My Year, We Got This, Aliens Invasion, mas essa daqui não me pegou de cara, igual aconteceu nos outros filmes. Porém, The Place to Be, que chega logo depois, dá uma energia pro filme que assim, é difícil de explicar, gente, que dá um gás na história. Essa música com certeza é a minha favorita desse quarto filme. Ela tem uma composição tão boa, uma coreografia tão dinâmica e uma ponte tão gostosa de ser ouvida, com a Nova e o Victor cantando em harmonia juntos, dividindo a tela. Eu amei demais essa música e eu preciso falar que eu estou viciado nela. Antes do filme estrear eu já tava ouvindo, ó, em repeat no meu fone. E por falar nesse momento, né, da música The Place to Be, eu preciso dizer que eu gostei que separaram o Zed e a Addison nesse começo do filme, porque esse conseguiu dar uma perspectiva sobre cada grupo que a gente ia acompanhar e ainda posicionou bem cada personagem ao seu lado. Então isso fez com que o Zed
Zed fosse mais ali pro lado dos Caminhantes da Luz, enquanto fosse ali pro lado dos Caminhantes da Luz, que aliás disparam bolas de luz com a mão, enquanto a Addison fosse pro lado dos vampiros, que criam vórtices de tempestade ou algo do tipo, eu não entendi direito, não sei se vocês entenderam, mas enfim. E isso ajudou a nivelar muito bem a história que a gente ia acompanhar, então pra mim foi um ponto mega positivo. E além disso, o design dos personagens aqui do filme continua lindo. Eu acho que a coisa que mais me impressiona nessa franquia é como sempre os figurinos e os visuais ficam mais chamativos, mais charmosos e mais bonitos a cada filme. Aliás, eu gosto de rever a franquia porque os filmes são muito divertidos, mas eu também gosto de rever porque eu fico olhando pra peruca da Addison lá no primeiro filme, quando ela tira lá no final, gente, aquela peruca é tenebrosa de ruim. Depois a gente vai pro segundo e ela usa o cabelo branco. E assim, a peruca não é uma das melhores, mas ainda deu uma evoluída. E aí no terceiro a gente vê que o cabelo tá 100% bom, a peruca tá hidratada. Gente, é outra coisa. Até quando ela põe a peruca azul no terceiro filme, é uma peruca bonita. E não fica parecendo que é uma peruca, aquela sensação horrível de peruca. Na verdade, parece que é um cabelo bom da pessoa, mesmo que a gente sabe que não é. E assim, disparado que esse quarto filme, a Maggie tá mais bonita do que em qualquer filme. E o Milo também tá lindo, maravilhoso, o que sempre foi, mas a Maggie tá se destacando. Aquela mecha que colocaram nela combinou muito e deixaram a mecha no cabelo dela, não enfiaram uma peruca branca, eles jogaram tipo no lixo as peruca branca e usaram o cabelo dela, e pra mim foi muito bom. Eu até fingi que eu esqueci que o cabelo dela era branco. Além disso, o visual dela, né, o figurino que ela tá usando com aquela roupa meio de alien, né, pra meio que voltar às origens dela de que ela é uma alien, foi muito bem feito, gostei bastante. E outro destaque pra mim também é o figurino da Willa, que retorna aqui pra fazer uma pontinha junto com a Eliza, mas ainda é ótimo ver essas duas, mesmo que elas não tenham uma presença muito forte no filme, né, elas aparecem aqui pra falar meia dúzia de palavras, pra cantar, sei lá, uma linha de uma música, mas elas estão aqui, e é isso que importa. E além disso, o uso das cores e também da luz, ou a falta da luz, ajuda muito a criar a personalidade de cada ambiente novo que a gente ia acompanhar. Porque lá no primeiro filme, por exemplo, tudo era claro e a gente via o rosa e o verde sempre contrastando. Aqui, nesse filme, a gente vê muito o branco e o vermelho contrastando com o preto e o azul. E isso traz uma sensação diferente e traz também uma coisa meio nova pra essa franquia, então gostei desse visual. Só que é uma pena que o desenvolvimento da mitologia em torno dos Caminhantes da Luz e também dos vampiros não é tão bem feito. Eu sinto que é uma coisa assim, foi feito ali meio que na pressa, porque eles precisavam entregar a história que eles já estavam contando sobre as frutas, então eles não conseguiram dar muita camada, né, muita mitologia para esses dois grupos. Até os aliens, por exemplo, no terceiro filme tiveram mais mitologia sendo construída do que esses dois grupos aqui. Mas ó, sinceramente isso não afetou nada na trama, não impactou no que estava sendo construído, então ó, passei muito pano. Falei, ai, quem nunca errou na hora de escrever um roteiro? E assim, eu já deixei claro que eu adorei muito Victor e a Nova, mas eu também preciso deixar claro o quanto eu achei interessante o Ray e a Vera, que são ótimos personagens de apoio. Eles ali meio que têm uma participação até que importante pro desenrolar da trama, né, porque eles que causam ali um pouco do conflito final, e também eles cantando Don't Mess With Us é muito divertido, gente. Eles são muito afrontosos um com o outro, servem também às vezes como um alívio cômico, então funciona muito bem. Vocês gostaram deles? Coloca nos comentários e me conta também qual o personagem favorito de vocês. Pra mim, Addison e Zed continuam sendo os melhores. E a Willa. Gosto muito da Willa. Agora, falando de trilha sonora, essa franquia sempre tá inovando, né? Tanto que esse quarto filme teve até rap, com a música Kerosene, que é meio que dramática, meio emocionante e também mostra o potencial vocal do Milo Merra. Então, assim, foi uma música que eu gostei. Eu gostei que ela conseguiu unir vários gêneros numa tacada só. Além disso, R&B também tá presente aqui, EDM também. A trilha sonora tá bem eclética. E dito isso, eu preciso mencionar que Don't Mess With Us é minha segunda música favorita, também está no meu repeat do Spotify constantemente, porque ela é uma delicinha de ser ouvida, a química do elenco ajuda a fazer com que a música tenha uma energia ótima, e claro, a gente teve uma reprise de Someday aqui no filme, porque essa música não podia faltar, né? A gente tá em todo o filme dessa franquia, então aposto que até no próximo vai ter Someday. E a cena que teve Someday aqui foi emocionante, com o Zed quase morrendo, então assim, meu coração ficou apertado nesse momento. Eu sabia que nada aconteceria com ele, porque eles não teriam coragem de matar o Zed, mas eu fiquei ali meio que numa vontadezinha de chorar, porque, gente, eu amo Addison e Zed. E pra fechar, a música Show the World e Together as One são as músicas que mais deixaram claro o quanto esse filme queria passar a tocha pra esses novos personagens se tornarem os protagonistas dessa nova fase da franquia. E no geral, achei as músicas boas, não são as melhores da franquia na minha visão, eu acho que as músicas do segundo ainda se destacam demais pra mim, mas as coreografias também estão muito da hora, como sempre essa franquia sempre entrega boas coreografias, e assim, o filme fez o feijão com arroz direito. Podia ser um filme ruim? Podia,
mas entregou um filme divertido. A propósito, a ambientação também do filme saiu um pouco daquela vibe que a gente conhecia antes, porque os dois primeiros foram bem mais low budget, porque eles eram do Disney Channel, então foram filmes com mais cenários do que ambientações reais externas. Aí o terceiro teve uma ambientaçãozinha diferente, teve aquela nave espacial de CGI que, assim, o budget do filme aumentou, então eles conseguiram fazer coisas mais grandiosas. E esse quarto filme eles gravaram numa floresta de verdade, num ambiente verde de verdade, não era artificial, não era cenário. Isso foi perfeito, principalmente para cenas de despedida do Zed e da Addison. E no final das contas, Zombies ainda continua mantendo aquela mensagem positiva que a gente via nos outros filmes. E a mensagem continua sendo que juntos somos mais fortes, que o progresso acontece com a nossa união, com a nossa cooperação. Então, as duas partes aqui do filme, né, os dois grupos precisam trabalhar juntos para conseguir as coisas. E é exatamente o que eles percebem ao longo da jornada. Todos os filmes trazem esse ponto e todos os filmes também destacam que as diferenças que nós temos com o próximo tornam a relação mais grandiosa. Então, as diferenças fazem a gente ser quem nós somos, e é isso que importa. Os filmes sempre destacam isso, e esse filme continua trazendo esse ponto. Agora vamos falar do final, mas antes, coloca um zumbizinho no comentário lá, um emoji, pra eu saber que você assistiu até esse ponto do vídeo. A partir de agora vamos ter spoiler, tá? Então já deixa o like se você não deixou, se inscreve aí no canal e vamos falar agora com spoilers. Basicamente, no final do filme, os dois grupos conseguem abrir o pomar que eles tanto queriam, e os vampiros acham que os caminhantes da luz iam roubar todos os frutos deles. Isso meio que inicia uma discórdia entre os dois grupos, fazendo o comandante Bright e a líder dos vampiros Elders se atacarem, e quando eles fazem isso, seus poderes acidentalmente queimam todo o pomar que eles tanto queriam, e os frutos que sobraram acabam sendo preciosos para os dois grupos, e isso inicia uma guerra entre eles, e essa guerra meio que não se concretiza por conta dos nossos dois Romeu e Julieta. No caso, Nova e Victor aqui. Eles se juntam, roubam as pedras da lua das suas respectivas cidades e unem essas duas pedras para formar uma só pedra, porque a gente descobre nesse ponto da história que essas duas metades da pedra, na verdade, eram uma única pedra da lua, e quando eles fazem isso, as raízes da fruta sangue, que era, aliás, a causadora dos pulsos ali que afetava o relógio do Zed, ela para de enviar esses pulsos, porque ela tava sofrendo antes ali, tinha uma coisa em cima dela. Enfim, isso é desenrolado ao longo do filme, mas não vem muito ao caso. E mesmo com o Zed quase virando zumbi pra ele conseguir ali ajudar o pessoal, ele se recupera no final das contas, depois de eu quase sofrer demais, porque essa cena foi muito impactante. E essa união das duas pedras aí da lua fazem com que todo o pomar meio que dê os frutos que precisa, porque começa a dar uma chuva. E as duas comunidades nesse ponto da história percebem que aquele acampamento onde os caminhantes da luz e os vampiros estavam agrupados era um acampamento onde as duas comunidades se uniam uma vez por ano para juntar as suas pedras e trabalharem juntas para fazer a tal colheita aí desses frutos. E nesse momento da história eu só pensei, pera, então tem todo um acampamento ali montado, tem toda uma história em torno disso, e os anciões que deveriam saber de tudo isso porque eles já são velhos, eles não sabem? Como que eles só precisaram agora disso, sabe? Depois de tanto tempo. E como começou a briga entre os dois lados? Será que algum lado cismou com o outro? Tipo, o filme dá uma pincelada sobre tudo isso, mas ele nunca se aprofunda. Como eu disse, a mitologia sobre os caminhantes da luz e sobre os vampiros poderia ser muito melhor explorada, mas o filme não chega a fazer isso. E também eu sempre fico na dúvida, né? Como que os anciões ali mandam dois adolescentes resolverem um problema envolvendo a comida deles, sabe? Tipo, uma coisa que é vital pra eles. Eles mandam a Nova e também o Victor resolver as coisas. Complicado. Mas eu embarco na loucura e só me divirto com o que eu tô vendo, e é isso que importa. Além disso, o filme começa com o Zed e a Addison distantes um do outro por conta dos compromissos da faculdade, porém, depois de ajudarem essas duas comunidades a se unirem, eles lembram que eles se amam, e eles também percebem que as pessoas ao nosso redor são tão importantes quanto os nossos objetivos acadêmicos. E a gente tem que saber balancear nosso tempo para essas duas coisas. Então eles também aprendem uma lição depois de tudo isso, como todos os filmes eles aprendem uma lição, aqui não seria diferente. E assim, agora a gente chegou na parte mais triste desse filme. Se teve uma parte que me deu vontade de chorar, foi essa, que foi a despedida do Milo e da Maggie, ou do Zed e da Addison. Os dois ali juntinhos no meio do nada, com mais ninguém ao redor, a música Ain't No Double começa, eles começam a cantar ali, e depois eles dançam meio que sapateado, com uma referência ao Someday, né? Que é a música que o Zed e a Addison cantam um pro outro quando o Zed tá quase morrendo. Mas a dancinha aqui, ó, foi deliciosa de ser vista, a cena foi bem filmada, e tudo isso encheu meu olho de lágrima. Puta merda, eu não imaginava que eu senti isso dessa franquia, sabe? Nossa, quando eles começam... not worry, eu quero... Não vou chorar, não vou chorar. E o filme então termina com o Victor e a Nova olhando pro oceano, onde uma explosão de água surge ali, e a gente pode esperar que teremos sereia em Zombies 5, gente. Porque lá no final de Zombies 3 aparecem vampiros lá em Seabrook, aparecem sereias em Seabrook, quase que confirmando que Zombies 5 vai ter sereias, e todo mundo queria, né? Todo mundo já pede sereias há muito tempo. E eles não iam deixar isso passar. Mas é que sereia eu acho que demanda muito CGI, então vai ser uma coisa que eu acho que eles estão tentando trabalhar isso, pagar um budget maior, mas tô
curioso pra ver as sereias. Como eu disse, a mitologia desse universo de zombies é muito vasta. Espero que eles foquem nas sereias, se eles trouxerem. Não igual aconteceu aqui, que existiam 2 grupos pra serem focados, então foi mais difícil de trabalhar. Mas, tipo, se for um foco nas sereias, vai ser legal. E eu espero que tragam Milo e Meg de novo. Podem trazer também Bucky, podem trazer quem eles quiserem. Eu acho que existe potencial pra o pessoal ali, o Victor e a Nova, correrem pra Seabrook pra pedir ajuda. Do Zed, da Addison e de companhia que tá lá. Até dos aliens, porque a gente sabe que os aliens estão em Seabrook. Pra combater as sereias que podem estar querendo atacar ali a cidade deles. Então, gente, faça um roteiro que traga eles de volta, por favor. Mesmo que seja rápido. Só isso que eu peço. Mas enfim, era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Gostei de Zombies 4, não foi meu favorito, mas gostei. Vou postar o meu ranking da franquia Zombies, talvez aqui. Depende de vocês. Vocês vão querer ver um vídeo de ranking? Eu tenho meu favorito dessa franquia. Mas me conta o que vocês acharam do filme. Coloca tudo nos comentários. Eu fico por aqui. Beijo, tchau.